Chupa-chupa é o apelido dado ao conjunto de ocorrências que tiveram lugar em parte dos estados do norte e nordeste brasileiro, a partir do ano de 1977. Caracterizava-se por um objeto voador luminoso, em alguns casos tripulados, ou com manifestação claramente inteligente, que focava um feixe de luz em moradores das regiões afetadas. Após os ataques, estes se mostravam debilitados e assustados. Tal conjunto de ocorrências gerou pânico nas localidades afetadas, obrigando a Força Aérea Brasileira a iniciar uma operação de estudo e acompanhamento do misterioso fenômeno. E esse então é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre esses casos que ocorreram na região de Colares, Vigia, Santo Antônio do Tauá, todos esses municípios ali ao norte de Belém, onde o fenômeno foi muito intenso. Mas nós vamos falar no período anterior à Operação Prato. Vamos saber o que aconteceu ali e que levou à realização dessa operação de investigação por parte da Força Aérea Brasileira. Mas antes disso, obviamente, você que não é inscrito aqui no canal, agora vai clicar aqui no botão para se inscrever e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira, mundial, análise de casos antigos e atuais, além de muita informação na área de ciência e mistérios em geral. E se você é um fã do nosso trabalho, torne-se um membro. E você também pode nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo nas redes sociais, grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, todas as redes sociais que você participa. Recomende os nossos vídeos. Assim você ajuda também a gente a ter um ranking maior no YouTube, levando informação de qualidade para todos os rincões da internet brasileira e mundial. E agora então, sem maiores enrolações, vamos conhecer esse conteúdo de hoje que está espetacular. No segundo programa da série Operação Prato, apresentamos vários casos ocorridos em diversos municípios no estado do Maranhão, entre abril e agosto de 1977. Numerosos casos em que um estranho objeto luminoso surgiu sobre áreas rurais, disparando raios de luz nos moradores dessas regiões. Várias delas tiveram sequelas físicas, fisiológicas e psicológicas. Na região de Pinheiro, os casos tornaram-se tão intensos a ponto de gerar pânico nas regiões afetadas, levando o prefeito da cidade na época, Maneco Paiva, a solicitar providências à Força Aérea Brasileira. Com a evolução do fenômeno, as coisas tornaram-se mais calmas no Maranhão e o foco das ocorrências passou a ser o norte do Pará. A chamada fase Gurupi encerrava-se ao final de julho de 1977, com a diminuição dos casos na região da Baixada Maranhense, onde os casos eram quase diários. Do outro lado do rio, em território paraense, os avistamentos já vinham ocorrendo há algum tempo. Mas a partir de julho, os casos aumentaram em quantidade e em gravidade de ocorrências, repetindo a situação de medo e assombro verificado anteriormente no Maranhão. Os casos se concentraram em uma área de 300 km de largura, envolvendo 30 pequenos municípios que foram diretamente afetados pelo fenômeno. As cidades com maior destaque dentro desta fase foram Colares, Vigia de Nazaré, Santo Antônio do Tauá, Viseu, São José do Pintá, Augusto Correia, Bragança, Santo Antônio do Umbituba, Capanema e a própria capital do estado, Belém, onde houve alguns casos esporádicos. Segundo a doutora Velaide Cecim de Carvalho, que na época era responsável pela unidade de saúde da cidade de Colares, o primeiro caso na região ocorreu no mês de julho. O primeiro paciente que eu atendi, ele era de uma vila chamada Fazenda, e foi um rapaz. Um rapaz de seus 18 anos. Ele foi namorar, depois voltou para casa e dormiu com roupa e tudo, com a janela aberta. Ele me contando, a janela aberta. Por volta de umas 2 horas da madrugada, que ele calcula, mas que ele não tinha relógio, ele foi despertado por uma sensação assim de calor, sabe? Ele tentou abrir os olhos e pela janela onde ele tinha dado a rede, pela janela onde ele estava com a rede
armada, ele viu que entrava um foco luminoso de coloração azulada, nunca amarela, semelhante à luz elétrica, azulada, que incidia em cima do peito dele, tá? E que paralisava. E eu perguntei, mas por que você não gritou de socorro? Mas eu não pude, doutor, porque eu não podia mover nem um dedo meu, eu estava completamente paralisado. E eu ainda perguntei de medo. Ele disse, não era medo, é porque eu não podia mesmo. Quando o Arthur se tornou insuportável, que eu pensei que estava morrendo, aquele feixe de luz saiu de mim e recolheu como se tivesse sido puxado por alguém. E eu fiquei liberto, abri a boca e pedi socorro. Aí levaram ele de manhã cedinho para a unidade. Ele foi o primeiro paciente que eu atendi. Ele apresentava a queimadura no tórax inteirinho. Esse não era só no tórax, era todo o tórax dele estava queimado. Eu ainda achei, como ele foi o primeiro, que ele devia estar bêbado. E que aquela queimadura ele devia ter conseguido com briga, mas como era uma queimadura diferente de tudo aquilo que eu tinha visto, eu fiquei encucada. A segunda paciente minha foi uma moça. Foi numa localidade chamada Genipaúba, com G. Genipaúba. A janela da casa dela, Daniel, não tinha, era um pedaço de pano. Era um pano que eles colocavam. E ela foi queimada, só que como ela estava dormindo de lado, ela foi queimada aqui pelo pescoço. Ao questionar os familiares sobre o que havia acontecido, eles falaram que ela havia sido atacada por uma luz quando estava deitada, de madrugada, na rede. Ao examinar a paciente, a médica percebeu que a vítima tinha as pupilas dilatadas, com apatia e fraqueza muscular. Não conseguia falar ou ouvir qualquer coisa, e não tinha reflexo algum. A vítima apresentava uma extensa queimadura escura, que ia do pescoço até a região do diafragma. Segundo os familiares, o ataque havia acontecido aproximadamente 1 hora antes dela ser atendida na unidade de saúde. Entretanto, a marca tinha a aparência de uma queimadura de 4 ou 5 dias e já estava necrosada. Havia também 2 perfurações na região do pescoço. Inclusive os orifícios eram semelhantes ao pescoço, fazendo com que os funcionários da minha unidade dissessem que era um vampiro, que era próximo aqui ao pescoço, porque ela estava de lado, queimou assim. Quando conseguiu falar, ela relatou à médica que um objeto luminoso havia focado uma luz intensa e pesada sobre ela, que ficou paralisada. O calor da luz despertou os familiares, que dormiam em redes próximas e que puderam testemunhar os instantes finais da aparição do objeto. Em setembro, os casos tornaram-se mais agressivos e várias vítimas do chamado chupa-chupa foram atendidas na unidade de saúde de Colares pela médica doutora Velay. 2 pessoas atendidas pela doutora vieram a falecer logo depois. Uma delas era uma senhora de 45 anos que foi atacada e logo levada para a unidade de saúde. Devido à gravidade do quadro apresentado pela vítima, ela foi encaminhada para Belém, onde veio a falecer 8 horas depois. A terceira paciente minha, ela morreu. Aí eu trouxe para o Renato Chaves, trouxe primeiro para os servidores do Estado, mas quando chegou nos servidores do Estado, eu deixei que o prefeito tomasse as providências, porque eu vinha no carro dele, meu carro estava sem gasolina. E ele levou para o Renato Chaves. O Renato Chaves, eles não souberam da causa do diagnóstico, mesmo a gente explicando o que ela estava sentindo, o que tinha acontecido antes, 12 horas antes, eles não acreditaram, fizeram aquele ar de descrédito, né? E deram como causa a morte a única coisa que realmente mata no mundo, que é a parada cardíaca. Eu me lembro que ela, de manhã cedo, essa morava na sede, por sinal, atrás da unidade. Que era uma senhora, essa é a terceira, é uma senhora. Foi o seguinte, de manhã cedo eu cheguei na unidade, era por volta de 7h30, e me disseram que tinha uma senhora que tinha sido atacada pelos chupa-chupa e estava me esperando. Aí eu me preparei para escutar outra história, né?
quando ela entrou, ela tremia muito, mas muito mesmo, mas uma senhora de idade, mãe de filhos, que eu já conhecia de vista e sabia que era uma mulher íntegra. Ela disse para mim, doutora, eu fui atacada pelo chupachão, ela disse, fui. Abriu a blusa e mostrou em cima do seio esquerdo. Essa ainda não tinha ficado enegrecida, porque ela foi imediatamente. Tinha 2 orifícios, semelhantes a 2 agulhadas. O peito dela estava vermelho e permeado, não estava enegrecido, mas muito permeado. E ela dizia que naquele local ela estava sentindo falta de ar. Mas se tu comparasses do outro lado, pro lado que tinha sido atingido, era assim como se uma diferença absurda. Qualquer pessoa sabia que aquilo tinha sido acontecido alguma coisa. E muita coisa. Ainda tentei conversar com ela, ainda tentei dizer para ela que era impressão, que alguma coisa tinha acontecido. Ela disse, não aconteceu. Eu dei minha cama disponível no cabelo. Aí ela foi na unidade e conversei, eu disse para ela que era impressão, que não era verdade, que tinha acontecido alguma coisa. Eu ainda disse, tentei induzi-la de que fosse algum bicho que tivesse ferrado, mas não ia ferrar tudo aquilo, aquela área enorme. Aí eu me lembro que eu dei para ela diazepam de 5 miligramas, porque ela tremia muito, inclusive ela não conseguia levar o copo na boca, de tanto tremer o copo com água. Ela disse, o diazepam é um tranquilizante fortíssimo, tá? É controlado. Aí ela me disse que ela estava sentindo tontura, muita fraqueza. Um detalhe que eu esqueci de dizer é o seguinte, que todos eles que eram atacados, eles apresentavam fraqueza e no hemograma eles apresentavam anemia, diminuição de hemácias. Eles ficavam repetindo tanto tempo que eles estavam com fraqueza, que eu pedi ao laboratório que fizesse o hemograma deles. Agora veja bem, o tipo de anemia deles era diminuição de hemácias e não baixa de hemoglobina. Não era a hemácia que descorava, ela diminuía de número. Você entendeu? Tem 2 tipos de anemia, né? Ela não descorava, ela diminuía de número. Todos eles insistiam nisso, eles sentiam tontura e fraqueza, uma astenia enorme. Ele sempre me pediu para tomar soro. Alguns eu atendia, mas eu só tinha 2 leitos na unidade. E ela me disse que ela estava sentindo muita tontura, muita fraqueza e que não estava mais conseguindo andar. Que quando ela se levantou para se despedir de mim, ela disse para mim, eu acho que eu não vou conseguir andar. E ela veio andando. Aí eu conversei com ela, tudo, dei o calmante, aí eu pedi para um funcionário levar em casa. Aí isso já era por volta de 10 horas da manhã. Aí atendi mais 1 ou 2 que tinham sido atacados pelas outras localidades, Cariri, lá do Furo da Laura também, que tinha. Quando deu assim, 3 horas da tarde, eu estava em casa, a mulher dela mandou me chamar. Aí ela estava com rigidez de nuca, ela estava com um quadro semelhante de uma meningite. Só que ela não apresentava febre, não apresentava vômito. Ela só estava rigidez total, inclusive de nuca. Nenhum membro dela dobrava. Nada. A respiração bem ofegante e completamente em coma. Em coma total. Não era parcial não, porque ela não apresentava um reflexo. Aí eu tentei trazer ela no meu carro, mas aí, como não tinha gasolina, tinha pouca gasolina, não dava para vir para Belém, e ela estava dura, não dava para dobrar, eu chamei o prefeito e ele trouxe. Só que também, pelo carro dele ter um Fusca, ela veio deitada com as pernas do lado de fora, porque nós não conseguimos dobrar as pernas. E essa foi o homem, que aqui ninguém sabe, ninguém viu, abafado. Outra vítima fatal foi um pescador, atacado em outubro, que apresentava as mesmas estranhas queimaduras no peito. A doutora Velaide chegou a atender e conversar com o pescador, que após o atendimento voltou para casa, onde faleceu horas depois.
Os jornais paraenses não relataram novos avistamentos entre julho e setembro de 1977, voltando a noticiar os ataques com grande destaque novamente em outubro. O jornal O Liberal, de 8 de outubro daquele ano, relata novos ataques na região de Vigia, no Pará. Vigia situa-se a aproximadamente 100 km da capital do estado, Belém. Na pequena vila de Santo Antônio do Umbituba, várias pessoas teriam sido atacadas pelo objeto voador luminoso, batizado na região de bicho sugador. Segundo os relatos, seria um objeto voador arredondado, que paralisa as vítimas, na maioria mulheres, sugando seu sangue e deixando-as debilitadas. Segundo a reportagem, em 6 de outubro, o objeto teria sido visto 4 vezes sobre a localidade. Uma senhora teria sido atacada enquanto dormia em seu quarto, após o almoço. Outro ataque teria ocorrido por volta das 19 horas, deixando o vilarejo de aproximadamente 100 habitantes assustado. Uma senhora teria sido atacada no próprio quarto, em sua residência. Segundo a reportagem, uma das testemunhas foi encaminhada para um hospital de Belém, e o próprio comissário de polícia local testemunhou as aparições. Ainda segundo a reportagem, em alguns casos o objeto foca sua luz em uma casa, e quando o proprietário sai para verificar, acaba sendo atingido pela luz, vindo a desmaiar e depois sendo sugado. Uma das vítimas foi Rosita Ferreira, de 46 anos, residente no ramal do Triunfo. Ela foi atacada no começo de outubro, por volta das 3h30 da madrugada. Ela acordou paralisada na cama, sentindo mãos com dedos compridos, comprimindo seu seio. Ela perdeu a consciência e quando acordou, seu seio jorrava sangue, mas sem ter um ferimento aparente. Outra vítima foi uma senhora conhecida como Chiquita. O modo de ataque foi o mesmo, mas neste caso não houve um ferimento visível, embora seu seio tivesse ficado ensanguentado após o incidente. Abel Soares Trindade, morador local, foi atacado em 6 de outubro. Ele estava acompanhado de sua esposa quando o objeto surgiu, deixando ambos paralisados. Após o incidente, Abel e outras pessoas informaram as autoridades locais do ocorrido. O prefeito de Vigia, na época, José Ildone Favacho, inicialmente não soube como agir. E a mesma reportagem cita que uma das testemunhas viu por meio das frestas da casa o misterioso objeto descer ao solo e dele desembarcarem 2 tripulantes de aparência estranha. O povo vivia apavorado porque esse feixe de luz noturno tinha já agredido várias pessoas. A comunidade toda se amontoava em 3 casas apenas. Ficavam rezando, às vezes cantavam algumas canções religiosas. As pessoas em pânico. A unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. Na região de Triunfo, a senhora Deuswit Pereira Oliveira ficou em estado de alienação ou demência, após ter sido paralisada pela estranha luz avermelhada. Assim como nos casos registrados no Maranhão e no Nordeste do Pará, começaram a surgir relatos de pessoas que teriam falecido em decorrência dos ataques. 3 pessoas na região teriam morrido, vítimas do fenômeno. 2 pescadores que teriam sido atingidos no pescoço pela estranha luz e uma mulher que foi atingida no seio. Junto a essa reportagem, existe outra, um tanto intrigante, ocorrida em Maracanã, e que muito provavelmente está ligado ao conjunto de fatos envolvendo o chupa-chupa. Os 4 filhos de um senhor conhecido como Valeco trabalhavam em um campo de algodão, com a supervisão de sua mãe, quando todos desmaiaram ao mesmo tempo, sem uma razão aparente. Elas foram atendidas e uma delas ficou desacordada por um tempo considerável e acabou sendo transferida para Castanhal, onde foi atendida pelos médicos. Os médicos não souberam explicar as causas do fenômeno. Dias depois, o fato se repetiu e o filho mais velho, de 16 anos, desmaiou. Segundo o relato das crianças, um raio quente veio do alto, batendo no alto da cabeça e provocando uma sensação estranha e o desmaio. Em 15 de outubro, o jornal O Liberal publicou outra notícia, informando que a região de Vigia continuava sendo palco de casos de contato ufológico agressivo. Segundo a reportagem, o fenômeno estava alternando suas ações entre as localidades de Santo Antônio do Umbituba e Cumaru. Um dos casos relatados na reportagem ocorreu em 12 de outubro,
e envolveu a família de Miguel Arcanjo Soares, que na ocasião jantava em sua casa, junto à esposa Teozola Furtado Soares e 2 filhos. O OVNI surgiu sobre a casa, iluminando-a, deixando todos paralisados até o desaparecimento das luzes. Ao longo da noite, se sentiu mal, com dor de cabeça e no corpo, além de febre e muito frio. Nos dias seguintes, ele mostrou-se abalado psicologicamente. O fato chegou ao conhecimento das autoridades locais e logo o delegado de vigia, Alceu Marcílio de Souza, esteve no local, junto ao comissário de polícia, Benjamin Amin, de São João do Imbituba. Os jornalistas constataram alguns detalhes interessantes. A luz nunca atacava 2 pessoas ao mesmo tempo. Elas atacavam apenas pessoas que estavam desacompanhadas ou em grupos muito pequenos. Quando ocorria a aproximação de várias pessoas, o objeto desaparecia para reaparecer horas depois. O ataque começava geralmente com o uso de um foco de luz suave, estreito e pequeno, mas lentamente ele ia se expandindo até envolver toda a vítima, ou a área onde a vítima se encontrava, paralisando-a. Os fatos geravam mais inquietação nos moradores das áreas rurais do município de Vigia. Em função disso, o delegado da cidade planejou vigílias com o intuito de fotografar essas aparições, para que autoridades federais identificassem o problema. Os fatos continuaram ocorrendo, e no dia 16, o jornal O Liberal publicou nova reportagem, informando que uma mulher teria morrido em Santo Antônio do Ubituba, em decorrência dos efeitos gerados pelo ataque do chupa-chupa. Estes fatos levaram a população do vilarejo a reunirem-se à noite em apenas uma casa, pois assim se sentiam mais seguras, dado o fato de que o fenômeno evitava aglomerações de pessoas. Além do medo gerado pelo fenômeno, a população se sentiu desamparada pelas autoridades, que aparentemente nada haviam feito para proteger a população. O jornal também informa que algumas famílias estavam deixando a região por medo dos ataques. Os que ficavam não saíam mais de casa à noite e faziam novenas e orações pedindo para que o mal se fosse afastado e a tranquilidade voltasse à região. Quando chegou na 3ª semana, a população, que na ilha, na época, na ilha toda, era de 6 mil habitantes e na sede do município era de 800 habitantes, para você ver como era pequenininho. Ela começou a esvaziar. Os ônibus que só faziam uma viagem por dia passaram a fazer 2, 3, porque a procura de passagem era muito grande. A primeira pessoa que fugiu da cidade, por incrível que pareça, foi o delegado. Quando deveria ser o último. Ele atravessou, ele morava perto de mim e disse para mim: olha, doutora, a senhora não vai embora? Eu disse: não. Ele disse: pois eu já vou, porque eu não sei o que é isso. E nem os meus soldados, ele tinha 3 soldados no destacamento dele. Eles não querem ficar, estão com medo, então vamos todos embora. Aí eu me lembro que eu falei para ele: mas não tem mais ônibus, acabou. Ele disse: não, mas não tem importância, eu vou de barco. Quando na cidade não tem trapiche. Então ele foi de canoa para a vigia, da vigia ele pegou um ônibus e foi para Belém. Com isso, Daniel, a cidade foi esvaziando a cada dia. De 800 pessoas, ficou reduzida a pouco mais de 300. Tudo fechou. Fechou a prefeitura, porque o prefeito não podia contar com seus funcionários. Fechou o grupo, fechou a escolinha, tinha das crianças, e só ficou funcionando, eu me lembro bem, a unidade, porque tinha que atender os casos. E mais nada, porque nem o funeral continuou aberto. Mas o principal motivo que fez eles fecharem foi porque eles não dormiam de noite. Eles passavam a noite acordados vigiando a população. De dia, eles não queriam trabalhar. E eu tinha que trabalhar porque eu tinha que atender os pacientes. Tanto prova que a dentista não trabalhava, porque ela não tinha necessidade de trabalhar, mas eu tinha para atender os casos. Porque, inclusive, nessa época dá muita crise de histeria, né, na própria população. Muitos que nem são atacados começam a passar mal com medo de serem atacados. Um detalhe curioso apontado pela reportagem diz respeito ao relato dos moradores, e que não é tão mencionado quando se fala sobre o chupa-chupa, de modo geral. Segundo a reportagem, o objeto surge a grande altura, com vários focos de luz. Depois ele concentra esses focos em um só,
que fica mais intenso e é focado nas testemunhas. A reportagem também cita que ocorreram aparições também em Marapanim, município 53 quilômetros a nordeste de Vigia. Segundo a senhora Maria Luísa Helerés Monteiro, um objeto em forma de disco estava aparecendo na região e chegou a descer no campo do Bom Intento, iluminando toda a região. Ali, algumas pessoas também foram atacadas. O irmão de Maria Luísa desmaiou durante uma dessas aparições. Outras pessoas da região também desmaiaram por ação das luzes, ficando com febre alta e tremores. Com as constantes aparições, Maria Luísa e sua família mudaram-se da região. Depois das 7 horas, ninguém sai mais de sua porta. Imagine a situação das crianças que não podem sair. Meu irmão desprezou a casa dele e veio embora. O prefeito não tomou nenhuma providência. Está todo mundo com medo. Diz que essa luz tira o sangue da gente. Atravessa o telhado e vai pegar a pessoa dentro da casa, corta o homem no ombro e a mulher no seio. Muita gente está saindo da cidade, imagine. Marapanim está ficando abandonada. Eu estou ficando preocupada, mesmo com a minha família, porque ainda não consegui nada. No dia seguinte, 17 de outubro, o jornal O Liberal destacou com letras garrafais, em primeira página, o seguinte título: Aparições e mortes aterrorizam Vigia. A reportagem informa a morte de 3 pessoas na região do município, que foram atribuídas ao fenômeno. Em 20 de outubro, o jornal A Província do Pará noticiou que no dia 16 de outubro, um objeto luminoso de brilho amarelado sobrevoou várias vezes a cidade de Vigia. Em 18 de outubro, o fato se repetiu e foi testemunhado pelo próprio prefeito da cidade, José Ildone Favacho. Ele estava em casa junto à esposa quando ouviu a população alvoroçada pela presença de um objeto sobrevoando a cidade. O objeto voava rapidamente sobre a ilha de Tapará, indo em direção a Santo Antônio do Ubituba. Durante a passagem do objeto, a cidade estava sem luz, possivelmente por interferência da passagem do OVNI. Este objeto voltou a aparecer minutos depois, ao mesmo tempo em que outro era observado em direção à cidade de Colares, seguindo em direção ao distrito de Arapiranga, em Vigia. Pouco depois, surgiu outro objeto vindo da região de Candeuba, seguindo em direção a Arapiranga. Essas aparições duraram em torno de 15 minutos, sendo observados pelo prefeito, um vereador e vários moradores da cidade e das regiões sobrevoadas. Nesse ponto, o pavor tomava conta dos moradores da cidade naquela época. A rotina dos pescadores e lavradores mudara completamente, evitando-se caminhadas desacompanhadas. As famílias haviam criado o hábito de se reunirem apenas em uma casa para realizarem vigílias, acendendo fogueiras e batendo em panelas, buscando proteção. Mas toda essa movimentação não foi capaz de evitar um ataque a Claudomira Rodrigues da Paixão, em 18 de outubro de 1977. Nascida em Colares, a lavradora de 35 anos, alfabetizada, estava com os filhos na casa de uma prima. A luz primeiramente era verde, tocou minha cabeça e atravessou a minha face. Despertei totalmente e a luz tornou-se vermelha. Pude ver uma criatura, como um homem, usando um macacão tal como os de mergulho. Tinha um instrumento como uma pistola. Apontou para mim e o objeto brilhou por 3 vezes, acertando-me o peito durante as 3 ocasiões, quase no mesmo lugar. Estava quente, feria-me, parecia que me espetavam agulhas em todos os 3 pontos. Penso que me extraíram sangue. Eu estava apavorada. Não podia mexer as minhas pernas. Estava aterrorizada. Era quente e doía. Era como uma espetada de agulha. Os 3 pontos sangravam. No momento que isso aconteceu, fiquei com muita sede. Estava apavorada, mas não podia mexer minhas pernas. Fiquei paralisada. De medo, eu gritei e gritei. Minha prima, Maria Isaete, estava dormindo na mesma sala. Ela acordou e viu a luz e começou a gritar também. Depois disso, senti dor de cabeça e uma grande moleza que me deixou arriada por vários dias. Minha saúde nunca mais voltou a ser a mesma desde aquela noite. Em Campo Cerrado, um morador local ficou paralisado por algum tempo, depois de ser vítima do mesmo fenômeno. Em Santo Antônio do Ubituba, o comissário de polícia local, Benjamin Amin, passou a fazer rondas noturnas, armadas com alguns homens, para tentar conter as aparições. Dias antes, a própria filha do comissário, Antônia Amin, foi atacada por um objeto luminoso dentro da sua própria casa. O incidente a deixou afetada, com problemas psicológicos. O irmão do comissário também observou o estranho fenômeno.
Eram 6 horas da manhã. Eu estava na serraria São Brás ainda deitado, quando vi um objeto semelhante a um forno de fazer farinha se aproximar, sendo o fundo pintado de vermelho e por cima um cinza bem claro. Ele parou a 50 palmos do chão, mas depois desapareceu, levando consigo luz clara. A segunda vez foi ontem, por volta das 6h30 da manhã. Era da mesma semelhança do primeiro, mas a cor diferente, ou seja, preto lançando os raios vermelhos. Fiquei como louco e à noite fui dormir com minha mulher e meus filhos na casa de meu sobrinho Walter Amin. O ex-delegado de polícia de Vigia, Alceu Marcílio de Souza, declarou ao ufólogo Daniel Ribisso Giese: Estivemos na vila de Santo Antônio de Ubituba, 2 a 3 vezes, com diligência policial, da qual participou o comissário da localidade, Benjamin Amin. As noites que ali passamos, nada de anormal observamos, a ser a intranquilidade das pessoas. Na época, uma equipe da aeronáutica andou pela região, inclusive alguns de seus membros chegaram a falar comigo a respeito das aparições. Particularmente, nunca vi nada. Outras testemunhas desse avistamento são Sebastiana Amin Ataíde, que foi perseguida pelas luzes várias vezes, e Francisca Furtado, que ficou com o braço dormente após ser alvo desses objetos. O mesmo jornal revela que em 20 de outubro, o prefeito de Vigia, José Ildone Favacho, estaria enviando um extenso relatório dos fatos ocorridos em Vigia e Santo Antônio do Tauá, relatando o estado de tensão e medo que tomou conta das localidades. Em 18 de outubro, na região de Campo Cerrado, por volta de 2 horas da madrugada, um morador local chamado Manuel Coronha dormia tranquilamente em seu barraco, quando foi acordado subitamente por uma luz de cor amarelada. Ele saltou da rede e foi verificar, deparando-se com um objeto voador pairando a 3 metros de sua casa, a 2 metros de altura do chão. Dentro do objeto, ele pôde observar 2 tripulantes, um homem e uma mulher, de aparência humana. Assustado, ele apanhou uma espingarda e tentou disparar contra o aparelho. Entretanto, a arma não disparou. Imediatamente, ele sentiu que seus membros superiores ficaram amortecidos. Assim que o objeto desapareceu, ele pôde gritar, chamando seus familiares, que o acudiram. Ele ficou com os membros semi-paralisados por algum tempo. Mais tarde, ele pôde descrever aos repórteres a aparência do objeto, que definiu como um camburão, com vidro transparente na parte da frente, pela qual ele viu os tripulantes. Abaixo, na parte externa, havia um buraco, por onde saía uma luz muito forte. Outra testemunha foi o colono Oswaldo de Jesus, que morava na colônia Coração de Jesus. Ele relatou ao ufólogo Daniel Ribisso Giese da seguinte forma: Na época do chupa, a gente ouvia muita conversa do tal aparelho que andava rodando a vila de Santo Antônio do Ubituba, até que apareceu na vila Coração de Jesus. Era uma festa de final de semana, quando já de madrugada, minha mãe viu o aparelho. Ela chamou a nossa atenção. Aquilo voava devagar e sem fazer barulho. Não estava muito alto e visto de baixo tinha o jeito de um helicóptero. Pelos lados da cauda havia muitas luzes coloridas e na ponta um foco bem forte. O objeto parece que sentiu a nossa presença e de repente, apagou todas as luzes desaparecendo na escuridão. Segundo o jornal Estado do Pará, de 2 de novembro de 1977, em Colares, uma dessas aparições teria ocorrido em 19 de outubro. No dia seguinte, 20 de outubro, 3 mulheres foram paralisadas e tiveram sangue extraído na altura do peito. Em decorrência dos fatos vivenciados, eles tiveram estresse pós-traumático, torpor pelo corpo e sensação frequente de choque elétrico. Na região de Jussarateua, 2 rapazes de 15 anos foram atacados e tiveram ferimentos na altura do pescoço. Diante da intensidade dos casos, o prefeito de Vigia, José Ildone Favacho, enviou ofício à Força Aérea pedindo ajuda. A Força Aérea Brasileira já acompanhava os fatos que vinham ocorrendo no norte do Pará e já tinha destacado agentes para fazer um levantamento de informações nas áreas afetadas. Essa equipe recebeu um incremento de equipamentos e pessoal e mais tarde veio a ser conhecida como Operação Prato. E então você conheceu os fatos prévios à Operação Prato, aquilo que levou os militares a desencadearem a chamada Operação Prato. No próximo vídeo dessa série nós vamos abordar já o trabalho desencadeado pelos militares ali na região ao norte de Belém, ali naqueles municípios, como foi essa investigação e
e todos os detalhes que a gente conhece sobre essa operação famosa desencadeada pela Força Aérea Brasileira. Continue com a gente. Então, curta, comente, compartilhe, dissemine esses vídeos nas redes sociais. Leve esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, X, todas as redes que você usa. E aqui na descrição você encontra também links bem interessantes. Tem link para artigos sobre a Operação Prato lá no Portal Fenômeno. Tem link para o nosso podcast Acredite Se Quiser, feito com o nosso amigo irmão PH. E também para a nossa loja Skinwalker, onde você vai encontrar muito produto legal, principalmente sobre ufologia, mas tem outros temas bem interessantes lá, tenho certeza que você vai adorar. Acesse a loja e se presenteie ou presenteie alguém com os produtos que a gente tem lá, que são bem legais. E você encontra também link para a loja da revista UFO, e que também tem muito material de qualidade sobre ufologia. Na descrição do vídeo também você encontra link para o nosso grupo no Telegram, encontra a nossa chave Pix e nosso link para o Apoia-se, se você quiser ajudar o nosso trabalho de alguma forma. E a gente agradece imensamente. E assim a gente fica por aqui. Vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Continue nos acompanhando com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente. Abraços. Tchau.